Olá, eu sou o Jefferson da Fonseca e mais uma vez tenho a grande alegria, o privilégio de estar no nosso Sempre um Papo, a convite do Afonso Borges, idealizador desse projeto há quase 40 anos. E hoje nós vamos conversar com o José Luiz Peixoto, escritor português, autor de Abraço. A gente tem muito para falar sobre esse trabalho, muito para falar sobre o José Luiz Peixoto. Esse projeto ele é financiado pela Lei de Incentivo à Cultura, pela Lei Federal, pela Lei Rouanet, e ele é patrocinado pela CEMIG e pela Engea. Eu tenho comigo José Luiz Peixoto, que alegria imensa recebê-lo. Muito bem-vindo. A gente vai ver um vídeo de 1 minuto aqui do nosso patrocinador e já voltamos com o José Luiz Peixoto. O vídeo institucional da CEMIG, patrocinadora do evento, mostra diversos eventos culturais como peças de teatro, eventos, apresentações em praças, apresentações musicais, desfiles, festivais e diversos outros eventos culturais. Energia que conecta, aproxima, emociona. Que toca cada um de nós de um jeito diferente. A cultura é tudo aquilo que transforma. A CEMIG, maior incentivadora da cultura de Minas, aplaude de pé este espetáculo. CEMIG, transformando vidas com a nossa energia. Antes de passar a palavra aqui para José Luiz Peixoto, nosso convidado de hoje, preciso fazer aqui uma breve apresentação. José Luiz Peixoto é um dos autores de maior destaque da literatura portuguesa contemporânea. Em 2000 publicou Morreste-me, seu livro de estreia. No ano seguinte, o romance Nenhum Olhar. Venceu em Portugal o Prêmio Literário José Saramago. Em 2007, Cemitério de Pianos, que recebeu o prêmio Cálamo Outra Mirada, como melhor romance estrangeiro, publicado na Espanha. Com livro, o nome é esse mesmo, livro, venceu o prêmio Livro da Europa, na Itália, como melhor romance europeu de 2012. Em 2016, com Galveias, recebeu o prêmio Oceanos. Suas obras foram ainda finalistas de prêmios internacionais como o Femina, França, o Impact Dublin, na Irlanda, e o Antigo Portugal Telecom, Brasil. Escreveu também teatro, literatura de viagens, entre muitos outros gêneros. Na poesia, foram-lhe atribuídos o prêmio Daniel Faria e o prêmio da Sociedade Portuguesa de Autores. Os seus romances estão traduzidos e publicados em mais de 30 idiomas. Muito bem-vindo, José Luiz Peixoto. Que alegria imensa tê-lo aqui conosco no Sempre um Papo. O bate-papo acontece de forma simultânea, pois o entrevistador e o convidado conversam por vídeos. A imagem dos dois aparece em 2 retângulos postos lado a lado horizontalmente. O fundo é composto das cores azul e azul escuro. Na parte superior esquerda, lê-se: Ministério da Cultura, CEMIG e Engea apresentam. Na parte superior direita, lê-se: Sempre um Papo. Na parte inferior esquerda estão as logomarcas das marcas patrocinadoras do evento. E na parte inferior direita se encontra o intérprete de Libras, um homem que traja camisa preta e traduz simultaneamente tudo o que é falado. No primeiro retângulo está o apresentador Jefferson da Fonseca, um homem branco de cabelos curtos, ondulados e grisalhos. Possui barba de mesmo tom. Ele traja camisa polo cinza. Seu fundo é composto por um banner em tons de azul e verde, estampado com a logomarca do Sempre um Papo. No segundo retângulo está José Luiz Peixoto, um homem branco de cabelos cacheados curtos. Ele traja camiseta de botões preta e usa óculos retangulares de aro preto. Seu fundo é composto por estantes brancas repletas de livros. E você cita que o próprio Saramago disse para você, te aconselhou a não se afastar do essencial, a vida. E aí a pergunta que eu tenho é exatamente essa. Como é que é para você viver de fato sem se afastar da vida, né? Nesse grande abraço com a vida, né? que é o sentimento que tenho com o seu livro? Bem, eu fico contente que tenha essa sensação depois de ler este livro, porque efetivamente eu acho que é
uma das grandes intenções por trás deste livro. Aliás, não é por acaso que o livro tem este título, não é? Abraço. E abraço, substantivo ou verbo, não é? Porque também pode ser eu abraço na nossa língua. Também, de certa forma, tem que ver com essa ideia de encontro, não é? De algo que é muito íntimo. E, efetivamente, como dizia, através daquilo que é descrito em vários destes textos, nomeadamente esses que são mais pessoais e que têm essa dimensão autobiográfica muito evidente, existe essa proximidade. E eu gosto de pensar que essa proximidade é de parte a parte, porque se é facto que o autor, neste caso eu, ao descrever aqui as suas memórias, as suas vivências da infância e também de outros momentos da vida, algumas delas bem pessoais, não é? De familiares, de todas essas dimensões, de certa forma está a colocar essa dimensão da sua vida ali exposta. Também acho que é preciso ler este livro com essa abertura, ou seja, quem lê também, de certa forma, se tem de entregar ou também se tem de aproximar do livro, trazendo essas suas referências pessoais, essas suas memórias, que mesmo quando são diferentes destas, porque estamos aqui a falar, não é, no caso, um autor brasileiro e um livro, perdão, um autor português e um livro que está a ser publicado no Brasil, e às vezes, e mesmo dentro do contexto português, um autor do Alentejo, que é a região onde eu nasci, uma região da ruralidade, e pessoas que podem estar a ler que têm outras referências de vida e outras memórias, mas ainda assim eu sinto que há esse encontro, e esse é talvez o grande abraço que aqui está presente. E respondendo à pergunta que colocava, ou seja, como manter o foco na vida, eu acho que esse acaba sempre por ser o centro de tudo aquilo que nós conseguimos escrever, porque a literatura, ela própria, na sua natureza, é sempre absolutamente humana, é sempre feita por humanos, para humanos e utilizando matérias que são absolutamente humanas, como a linguagem ou como a própria dimensão da narrativa, da memória. Ainda assim, eu sinto que também, como escritor, há uma pergunta que tenho sempre, ou há várias perguntas importantes que tenho de colocar a mim próprio e que visam chegar àquelas respostas também mais profundas. Ou seja, é sempre necessário perguntar porquê é que faço isto, e a resposta tem de ser sempre uma razão que para mim, naquele momento, seja profunda e seja de vida, não é? Porque no fundo esse é o grande enigma que tentamos resolver. A vida, as nossas próprias questões existenciais, a razão para tudo isto, não é? E a sensação que a gente tem é que à medida que nós temos os coadjuvantes que fazem parte dessa nossa, né, desse nosso protagonismo, nós abrimos uma outra caixa de experiências e de possibilidades e de memórias com esses sujeitos todos. E você faz isso trazendo personagens que passaram, né, pela sua vida desde garoto, né, e a gente está dizendo de participações especiais aos coadjuvantes maiores, como a própria família, como o seu pai, né, tão presente. E eu não sei exatamente onde li, onde eu vi, algo que me tocou muito profundamente, né? Eu ainda tenho meu pai, mas eu perdi a minha mãe. Mas quando você diz que na morte do seu pai nasce um escritor e que talvez fosse necessário, eu queria que você até falasse um pouco sobre isso, porque é um ponto de virada e um marco muito definitivo na sua vida aos 20 anos ou 20 e poucos, quando isso acontece, não é? E nesse momento parece que
você resolveu juntar todas as letras e juntar todas as suas observações e percepções da vida e a contar isso e ter necessidade de dizer isso para as pessoas. Uhum. É uma interpretação Sim. equivocada? Como é que é isso para você? Não, é uma interpretação que faz todo o sentido, até porque, efetivamente, naquilo que eu escrevi, desde que publiquei o meu primeiro livro no ano de 2000, o tema da filiação, o tema da paternidade esteve sempre e continua a estar muito presente. E, na verdade, tem estado presente a partir de duas perspectivas essenciais, como filho e depois, a partir de certa altura, também como pai. Como filho, desde o início, o meu primeiro livro, que mencionou há pouco quando estava a fazer aquela apresentação, que se chama Morreste-me, e que foi o primeiro livro que eu publiquei, fala logo sobre o luto, a perda do pai, e esse é um tema que também, em alguns momentos, é aqui recuperado neste livro Abraço. Surge também aqui, e devo dizer, até noutros livros que publiquei, de certa forma, esse tema ainda continuou a surgir, às vezes de formas diversas. Mas sinto que este livro, curiosamente, especificamente este Abraço, talvez seja o primeiro livro que coloca mais a questão, ou que coloca pela primeira vez nos livros que eu escrevi, a questão da paternidade a partir da perspectiva do pai, não é? Aqui também há vários textos sobre os filhos, e eu, como aliás fica aqui claro no livro, tenho 2 filhos, são 2 rapazes, o João e o André, que inclusivamente são nomeados no próprio livro e estão aqui presentes, e curiosamente as idades deles são até um ponto de partida para a estruturação do livro. O livro está dividido em 3 partes, 6 anos, 14 anos e 36 anos, que de certa forma ajudam também aqui a organizar certos textos que também se referem um pouco a diversas idades, e no caso de 6 anos era a idade que o meu filho mais novo tinha quando o livro foi publicado, 14 era a idade que tinha o meu filho mais velho, e 36 era a idade que eu próprio tinha nessa altura. E em certa medida, este livro tem várias dimensões, tem várias camadas, vários níveis, mas num aspecto que é mais ou menos assim um eixo do livro, que é estrutural, este livro pode-se quase considerar uma autobiografia. Porque essa linha do tempo, né, no tempo e no espaço, que você separa tão bem, você deixa para entrar nas questões para além do seu ambiente de nascimento, você deixa para falar das suas viagens num outro momento, depois de trazer a questão dos filhos, da paternidade, e faz isso de modo também muito impressionante. Tem uma outra pergunta que eu preparei aqui, que também ficou na minha cabeça quando eu terminei o livro, que é assim, há muitas vozes em você, naturalmente, né, um escritor da sua grandeza, ainda mais. Como dar conta de tantos eus a lhe dirigirem a percepção do mundo de tantos outros mundos? Bem, eu acho que essa pergunta é uma pergunta bastante pessoana, não é? Faz lembrar muito todos os heterónimos de Fernando Pessoa, e eu acho que uma das lições que o Fernando Pessoa nos deu com a sua literatura foi que, efetivamente, todos nós temos múltiplas pessoas em nós, temos múltiplos olhares, temos múltiplas até identidades. E muitas vezes estarmos disponíveis para aceitá-las, porque nem sempre é apenas fácil, não é? Muitas dessas identidades às vezes podem também até trazer certos conflitos internos, não é? Mas acho que termos essa disponibilidade para aceitá-las é também aceitarmos a nossa riqueza, porque a diversidade é sempre um sinal de riqueza, não é? E como estávamos a falar há pouco, aquilo que está em causa aqui principalmente essa ideia de vida, que é uma ideia
também misteriosa em alguns aspectos. Nós podemos persegui-la, podemos nos sentir atraídos por ela, mas também ainda temos sempre muito para descobrir acerca de tudo aquilo que está presente nessa palavra, vida. Mas uma coisa será certa, que é não ficarmos não nos restringirmos, não nos censurarmos, não nos limitarmos. Eu acho que é seguramente uma receita para a vida o mais plena possível. E sinto que, como alguém que escreve, um dos aspectos que sempre procuro é a consciência, não é? E a consciência, ou seja, a observação, a tentativa de nomeação, de nomear, não é? Tudo isso faz parte dessa vontade também de ser muitos e de aceitar essa diversidade. E este livro, efetivamente, pode ter, de certa forma, essa diversidade muito presente, até pelas próprias características de como ele nasceu. Porque estamos aqui a falar de um livro que é constituído por, como disse, quase 200 textos, mas que foram escritos em diversos momentos. Na verdade, cada um destes textos foi escrito por si só, ou seja, individualmente, para existir individualmente, para existir sozinho. Quando depois fiz essa organização do livro e os coloquei numa determinada sequência, ou quando também fui rever os textos, não só na época em que foram originalmente publicados em Portugal, como agora que foram publicados no Brasil, foi também, claro, no sentido de lhes dar alguma unidade, porque um livro também aspira, não é, a ter alguma coerência interna, mas tentando não tocar na sua diversidade, que também é fundamental, a meu ver. E tem uma coisa, Zé Luiz, com tantos eus espalhados e, naturalmente, com tantos mundos que pertencem a esses eus, chega a ser um desafio não deixar um eu no lugar errado, não é isso? Assim? Porque a angústia vem muito desse eu no lugar errado, ou não? O próprio Fernando Pessoa dizia isso, assim. Na sua obra isso está presente. Eu sinto que na escrita, como nas artes em geral, muitas vezes uma das coisas que nós temos de nos conciliar é com a imperfeição. Não é sequer aceitável que exijamos para nós próprios a perfeição, porque a perfeição não nos é natural. Nós, como seres humanos, erramos, equivocamos-nos, entendemos mal algumas coisas, estamos constantemente nessa procura, e eu acho que o facto de nunca atingirmos a perfeição é até bonito, porque significa que temos sempre caminho, temos sempre horizonte, não é? E para mim, na construção de um livro como este, eu tenho de aceitar que possa acontecer às vezes um certo desajustamento como esse que estava a falar. E eu acho que para mim aceitar isso é saudável, lá está, é um sinal de compreensão comigo próprio, não é? Porque é inevitável, inclusivamente com o passar do tempo, que não veja certas coisas de uma forma diferente. E que muitas vezes, lá está, dentro desses eus todos que falava, surjam novos, não é? Com o tempo, e que inclusivamente começa até a não me identificar com alguns eus do passado. Mas sinto que tudo isso faz parte também da história, e é um pouco um lugar comum, mas é um lugar comum verdadeiro, a ideia de que foi preciso todo esse caminho para chegar aqui, não é? E nessa medida, no aqui existe também o passado, não é? Antes da gente começar a gravar, a gente começou a conversar e você guardou para me responder agora, quando a gente estivesse gravando para todo mundo que está vendo a gente, que é exatamente essa questão de como foi agora, quase
14 anos depois, né? Quase 15 anos depois, você revisitar 10 anos de escrita. 10 anos de escritos para essa publicação, porque houve agora, né, uma revisão, você mesmo reorganizou. Sim. Como é que foi reler isso desse lugar no tempo, tão distante daquele em que você escreveu? Pois é, tem um pouco a ver com o que já estava a dizer, não é? Que é esta ideia de que hoje há muitas coisas que eu vejo de uma forma diferente, mas também essa diferença não pode, de certa forma, como é que é dizer, desvirtuar aquilo que foi o momento da escrita. Ou seja, tem de existir um compromisso que de certa forma, tenha presente o agora, não é? Tenha presente as minhas convicções, até no que diz respeito à própria escrita do hoje, mas também alguma compreensão em relação ao passado, que de certa forma que deu efetivamente origem a este texto, porque muito do que está aqui vem daí, não é? Vem desse tempo que também me constitui, que também me fez chegar aqui. Sim, sim. E tem uma outra questão também, que está muito presente no seu livro, especialmente por essa sua capacidade, né, extraordinária de perceber pessoas e lugares, né? E desses tantos lugares em que você escreve, se vê, talvez qual tenha sido o mais desafiador na sua escrita em relação ao ambiente, em relação às suas viagens mesmo, quando você cita a Ásia, por exemplo, quando você fala dos leitores japoneses. Estou indo um pouco agora bem adiante, mas vou voltar também em alguns lugares dos textos aqui. Mas a sensação que eu tenho é que em todos esses lugares você esteve inteiramente presente. Você levou todos os seus eus para onde você esteve, o tempo todo. Como é que foi para você essa percepção e trabalhar essa diversidade, essas diferenças que você tem encontrado aí na sua jornada? Pois eu espero não desiludir muito, mas há aqui algumas questões que para mim são pequenas, como é que é dizer, pequenas provocações até a quem lê e que muitas vezes também têm um intuito de acrescentar complexidade àquilo que está neste livro. E como dizíamos logo desde o início, este livro tem aqui uma dimensão autobiográfica muito forte, memorialista, e isso é muito presente para quem lê. Mas há alguns momentos em que eu incluí algumas pitadas, digamos assim, de ficção, que foram também um pouco com o objetivo, às vezes, de dizer aos outros para também lerem sempre com algum sentido crítico. A Ossada de Joyce, por exemplo, né? Exato, esse é um dos mais evidentes, não é? Em que o narrador, que tem exatamente o meu nome e as minhas características, descreve como foi à Suíça desenterrar o cadáver ou os restos mortais de James Joyce, que é uma coisa que eu não fiz, né? Aliás, na altura eu nunca tinha ido à Suíça, na altura em que eu escrevi esse texto. E curiosamente, e esta parte é que eu espero que não seja muito decepcionante, o texto sobre os leitores japoneses também foi ficcional, porque na época eu nunca tinha ido ao Japão. Depois disso eu fui ao Japão e é muito engraçado assim para mim pessoalmente, porque eu já tinha imaginado como é que era encontrar leitores japoneses e foi alguns anos mais tarde que eu tive a oportunidade de ter alguns livros publicados no Japão e então tive efetivamente esse contacto com leitores japoneses, até já apresentei 2 livros no Japão, mas na época isso nunca tinha acontecido, então era mais uma aspiração do que outra coisa. E efetivamente
aqui há já uma ideia que é uma ideia que sempre esteve presente em vários livros meus e que eu depois até mais tarde desenvolvi, que é a ideia da questão autobiográfica versus a questão ficcional. Porque esse é um tema que existe na literatura e que as pessoas se interrogam acerca dele há muito e muito tempo, e que é também uma questão que ainda está longe de ser resolvida, mas que é muito interessante, a meu ver, provocar reflexão sobre ela. Uma autoficção histórica, a gente poderia dizer? Sim, sim. Eu tenho um romance que publiquei em 2019, portanto, 8 anos depois deste abraço, e que é um romance que na altura eu não imaginava que eu iria escrever. Tem um título irónico que se chama Autobiografia, porque é irónico porque não é exatamente uma autobiografia, mas esse romance traz todas estas questões da autobiografia e da ficção e mais, e tem como personagem central José Saramago. José Saramago, que também é um autor aqui bastante referido, até porque quando este livro, Abraço, foi publicado, foi pouco tempo depois do seu desaparecimento, e alguns dos textos que aqui estão referiam-se a esse desaparecimento, até porque o José Saramago também foi uma pessoa muito importante na minha vida, a um nível pessoal, não é? Mas dizia, este livro, Abraço, tem essa característica, que é uma característica muito curiosa, que é, na sua diversidade, tem relação direta com vários livros que eu tinha escrito antes dele e, curiosamente, com vários livros que eu escrevi depois dele também. E alguns deles eu nem os imaginava nessa altura, mas os temas já me tocavam, já eram temas que de certa forma me instigavam e que muitos deles ainda hoje se mantêm, ainda são temas que eu ainda trabalho um pouco sobre eles. Já trazia esse olhar provocado pelas questões, né, pelos dramas de interesse humano e por essas questões todas. Você fala em Saramago, mas também faz aqui uma declaração de amor a Clarice Lispector, também sim, sempre, sim. né, tão presente aí na sua obra e uma grande influenciadora, talvez, na sua escrita. E a Clarice dizia que ela escrevia para dar conta da vida, né? Tem uma entrevista dela célebre, que depois que ela escreveu A Hora da Estrela, e ela disse que ela tinha acabado de escrever e que ela estava falando do túmulo dela. E aí isso me traz aqui também uma provocação para dividir, que eu queria ouvir de você, escritor, né? Escrever dói? Como é que é isso assim? O Rubem Alves diz que ostra feliz não faz pérola. Como é que você se sente mais provocado a trazer os seus sentimentos? Nesse lugar da angústia, da tristeza, ou também no êxito e na euforia? Como é que é para você esse processo? Bem, há pouco eu dizia que sinto que para escrever muitas vezes é necessário procurar as razões profundas, não é? Ou seja, ir o mais fundo possível em mim para encontrar justamente os temas e as ideias e até posso dizer os sentimentos também que quero aprofundar, trabalhar, trazer. E eu sinto que muitas vezes, para encontrar essas razões profundas, é necessário colocar-nos a nós próprios em causa. Ou seja, sair do conforto, encarar aqueles temas que muitas vezes, de certa forma, corremos riscos com eles, aqueles que nos fazem correr riscos. E por isso é comum que nesse trabalho exista alguma angústia, que exista algum desconforto, mas eu também sinto que é aí que depois existe a realização. É aí também que depois existe a superação dos desafios. E é aí que também nós depois sentimos que subimos um degrau e que efetivamente alcançamos alguma coisa.
E por isso eu acho que a escrita, mesmo que tenha as suas dificuldades, é uma área de atividade altamente gratificante. Quem escreve vai necessariamente construindo uma obra que acaba por ser paralela à sua vida, mesmo que não seja autobiográfica, mas é sempre um reflexo da pessoa que se era naquele momento, das crenças que se tinha, das estéticas em que se acreditava. E nessa medida, eu acho que é bastante gratificante construir essa obra e sentir que existe alguma coisa ali que se partilha com os outros e que passou a existir, que não existia e que passou a existir. E nessa medida, efetivamente, existe alguma dificuldade, existe às vezes algum sofrimento, até pode-se dizer assim, mas eu acho que tudo aquilo que vale a pena, tudo aquilo que depois também traz ganhos, tem de atravessar esse esforço, não é? Porque o esforço é mesmo que o constrói essa realização. Os seus diálogos são muito bons, é onde você traz os diálogos aqui, inclusive há um em que você conversa com você mesmo. Aliás, você conversa com você mesmo ao longo desse grande abraço. Mas os seus diálogos são muito bons. Isso também te levou para a dramaturgia? Você também está com obras no teatro? Encenados? Sim, textos encenados? Neste preciso momento estou a escrever uma peça de teatro e creio que já é a minha 6ª peça de teatro. Mas, curiosamente, eu acho que não foram esses diálogos que me levaram para a dramaturgia, mas foi a dramaturgia que me trouxe para esses diálogos e também para uma certa dimensão dramática que depois foi crescendo até nos meus romances e noutros textos. Porque, efetivamente, o teatro surgiu na minha escrita de uma forma diferente de outros géneros. Surgiu a partir de desafios, surgiu a partir de amigos ligados ao teatro que me desafiaram para escrever textos teatrais. Eu sinto que não é um género em relação ao qual eu tivesse uma vocação natural, mas sinto que com a experiência a fui tentando desenvolver e essa experiência também me marcou e continua a marcar e sinto que o teatro para mim é bastante desafiante e realmente por ser também um trabalho feito com outras pessoas, em que essas outras pessoas estão presentes depois no momento em que o espetáculo é construído e o texto costuma dizer-se aqui em Portugal que o texto é um pretexto, porque efetivamente o teatro é feito depois desse trabalho conjunto de todas aquelas pessoas e com elas realmente para mim tem sido uma aprendizagem muito intensa ao longo dos anos. Os textos teatrais foram publicados? Perdão. Ai. Perdão, aqui em Portugal está um pouco mais frio do que aí. Dizia, sim, tem alguns textos que foram publicados, embora infelizmente a publicação de teatro às vezes é um pouco difícil. Posso dizer, por exemplo, que o último texto de teatro que publiquei, apesar de já ter 20, quase 25 anos de obra publicada, o último texto de teatro que publiquei foi uma edição de autor. Fui eu próprio que fiz por que essa edição chegasse ao papel. Porque não é muito fácil, não é? O mundo da edição teatral, eu acho que é um dos mais difíceis dentro dos diversos géneros literários. Mas quem está assistindo a gente, se quiser ter acesso ou ler ou comprar algumas das suas peças, elas estão... Você tem um site de venda do que você mesmo produz? Bem, eu tenho alguns livros que têm um pouco mais de difusão e que têm peças de teatro.
Infelizmente, nenhum deles está, neste momento, disponível no Brasil. Eu publiquei uma primeira peça de teatro que se chama Amanhã e que está presente num livro que foi publicado aqui em Portugal chamado Cal, que é um livro que saiu no ano de 2008. Depois tenho uma outra peça de teatro que se chama Estrangeiras e que é uma peça de teatro curiosa e que inclusivamente tem alguma ligação com o Brasil, porque uma das personagens é brasileira. E é uma peça que fala muito sobre o tema da lusofonia, da língua, das diversas nuances da língua portuguesa. Para falar sobre isso, a peça tem 3 personagens, que são três mulheres que se encontram numa sala de um aeroporto nos Estados Unidos. Um aeroporto em que elas estão, de certa forma, ali na fronteira, não sabem se vão conseguir entrar nos Estados Unidos. E uma delas é portuguesa, a outra é brasileira e a outra é cabo-verdiana, portanto, Cabo Verde, que foi um país onde eu vivi. E essa peça foi publicada justamente por uma editora luso-cabo-verdiana. É uma editora que tem assistência em Portugal, mas também em Cabo Verde, uma editora que se chama Rosa de Porcelana. E essa peça chama-se As Estrangeiras. Aliás, chama-se só Estrangeiras, sem o artigo definido. Depois, esta outra que publiquei eu próprio, chama-se Vida Inversa, e a única forma neste momento de adquiri-la é justamente indo, por exemplo, ao meu site, que é joseluispeixoto.net, e escrevendo para o contacto que lá está, talvez aí consigamos fazer chegar um livro a quem possa ter interesse em conhecer esse texto. E aí esse é um texto já de uma outra... com outros temas. Esse texto chama-se Vida Inversa e fala sobre algumas questões do mundo contemporâneo, a tecnologia, a desumanização, digamos assim. Há uma carência muito grande no Brasil de bons textos teatrais, viu, Zé Luiz? Então, acho que seria uma oportunidade para muita gente ter acesso aí à sua dramaturgia também. Esperemos que haja oportunidade, se houver alguém aí que publique textos teatrais e que tenha interesse, eu, por mim, tenho todo o gosto em disponibilizá-los para edição no Brasil. Tem uma outra pergunta que, ao longo do livro, eu também fiquei me fazendo, porque também fui criança, filho, pai, irmão, né? E você costura isso de modo muito, muito alinhado, mesmo se em algum momento se tratava de uma ficção, né? Mas eu percebo que há memórias e de modo tão... Há intimidades, né? Há muitas intimidades, né? E aí eu queria te perguntar se nesses lugares, né, criança, filho, irmão, pai, professor, escritor, aonde melhor todos esses se encontram e aonde pior eles se separam nessa escrita, assim, aonde de melhor, quando você estava observando, escrevendo sobre o seu filho, você se via ali no lugar daquele miúdo, né? Você se via ali também e se colocou no lugar de seu pai muitas vezes. Ainda que a gente, na questão anterior, você tinha me falado sobre que essas questões às vezes passam assim pela angústia, pela profundidade que você vai, né, em que você alcança para poder trazer de modo tão sincero e tão visceral, né, o que você escreve, mas naturalmente é só uma curiosidade de leitor, porque eu percebo muitas intimidades, né? Tem um texto muito forte que você se refere aqui ao seu pai, ainda que, né, que de modo muito poético e de modo muito bem elaborado, mas como leitor doeu um pouco assim também, fico imaginando para você na escrita. Então, aonde melhor você se vê nesse lugar desses papéis, né? Nesses papéis que você desempenha, né, desde garoto? Pois, olha, eu tenho dificuldade de escolher um deles, porque, para ser sincero, por exemplo, nessa linha de filho e pai, eu sinto que muitas vezes nós, quando falamos dos nossos pais, estamos a falar de nós próprios.
e da mesma maneira, quando falamos dos nossos filhos, também estamos a falar de nós próprios. Porque no caso dos pais e dos filhos, então é direto. Há pouco falávamos aqui sobre como nos reconhecemos a nós próprios depois do tempo ter passado, não é? No caso de como é que eu lidava com coisas que fiz há alguns anos, não é? Hoje em dia. E, na verdade, embora exista algum estranhamento entre a pessoa que eu já fui e a pessoa que eu sou, na verdade eu sei que somos o mesmo, não é? Mesmo com as diferenças, mesmo com as diferentes perspectivas, mesmo com tudo isso. E em grande medida, eu acho que também muitas vezes existimos fora dos nossos limites. Ou seja, eu acho que, por exemplo, no caso das gerações, como falávamos, também existimos no que nos antecedeu e também existimos naquilo que nos vai suceder. Eu nunca tive essa oportunidade, mas eu acredito, por exemplo, que se descobrisse hoje um livro escrito pelo meu avô, que eu até nem conheci, porque quando nasci já tinha morrido, mas se eu descobrisse e se eu fosse ler, eu acredito que afirmações que ele fizesse lá sobre ele próprio haviam de marcar a minha identidade. Porque existe essa ligação. E muitas vezes essas linhas não existem só para trás e para a frente. Existem também para os lados. Ou seja, aqueles com quem nos relacionamos, aqueles que nós incorporamos na nossa vida, aqueles que são referências para nós, também fazem parte de nós. Nesse livro que eu mencionei há pouco e que se chama Autobiografia, há lá uma frase, ou há lá uma ideia em que eu digo mais ou menos o seguinte: escrever sobre os outros para falar sobre nós e escrever sobre nós para falar sobre os outros. Eu acho que uma das coisas que acontece na literatura, pelo menos nesta dimensão e na arte em geral, é que existe um permanente, um movimento permanente entre nós e os outros. Que quando inclui os outros, também nos inclui a nós, e quando inclui a nós, também inclui os outros, e é uma constante ligação que ao mesmo tempo é absolutamente nossa, mas também nos transcende, também é maior do que nós. E nessa medida, nesse símbolo, existe, eu posso encontrar-me, mas também posso me perder, também posso achar que não me diz respeito pessoal, mas mesmo quando não me diz respeito, diz-me respeito. Isto é paradoxal, é um pouco assim... É física quântica pura? É física quântica pura? Sim, você quando escreveu sobre os leitores japoneses, você já se viu no metaverso lá? Exatamente, e provavelmente eu cheguei a ter livros publicados no Japão e encontros com japoneses porque eu já tinha essa construção preparada. Mas mesmo que não tivesse, às vezes há leitores japoneses, entre aspas, aqui mesmo. Porque leitores japoneses, naquele contexto, é um símbolo de o outro, não é? Alguém que vê com outros olhos, não é? Sim. E isso nem é preciso ir ao Japão, não é? Para encontrar quem lê com outros olhos. Foi de modo simbólico e numa metáfora incrível. Eu me vi com outros olhos naquele lugar e nem sou japonês. Na leitura do seu livro, tem um texto que eu até marquei aqui, está na 257, que é essa conversa comigo próprio. Sim. 257. E me impressionou muito, se você me permite,
se tenho a liberdade aqui de ler um pequeno pedaço, me permite? Claro, claro. Fico muito contente de ouvir essa leitura. Você diz assim, porque há uma pergunta aqui, eu entendo bem que tenha de escrever sobre alguma coisa, mas por favor, não escreva sobre mim. Aí você diz, por quê? Você diz para você mesmo. Aí você mesmo responde para você. Porque prefiro dissolver-me na história do mundo. Um grito que chega ao silêncio, percebes? Um grito que chega ao esquecimento. Quem me conhece, conhece-me. Os outros não existem. Assim se escreve sobre mim, os outros começam a acreditar que me conhecem também, o que é mentira. No fundo, não quero que escreva sobre mim, porque não quero que pactues com uma mentira. O outro diz, só por isso? Aí você emenda. Não, claro que não. Ser o objeto da tua escrita não é como ser modelo de um quadro, não é como deixar que captes a minha imagem, não é passar algumas horas imóvel e já está. Ser o objeto da tua escrita é ter a minha biologia alterada, é sentir um ligeiro enjoo, um mau gosto na boca, como se tivesse acabado de acordar e tivesse bebido vodka na noite anterior. Sempre assim, durante dias, durante meses, anos, durante a vida toda, como se tivesse acabado de acordar e tivesse bebido vodka na noite anterior. Sem spoiler, porque o nosso leitor vai adquirir o livro e vai ler tudo, mas eu fiquei muito impressionado nessa conversa, porque eu tive aqui quase de modo beckettiano, com dois sujeitos esperando Godot, dois sujeitos tentando entender ele, si mesmo por meio do outro num espelho. Isso é de uma genialidade e eu fiquei muito tocado. Queria que você me falasse um pouquinho mais sobre isso aqui. A gente está caminhando já para, infelizmente, para a nossa reta final, mas eu queria dizer com que facilidade ou com que dificuldade você se coloca à sua frente e diz e dá umas broncas em você mesmo ou parabeniza. Com que frequência você faz isso, né? Você se divide desse modo que fez aqui tão bem? Olha, eu acho que conversarmos connosco próprios é absolutamente essencial. Na escrita pronto, uma condição que tem de existir, porque na escrita muitas vezes o resultado a escrita ela própria parte dessa conversa. Uma das coisas, por exemplo, assim, para dar um exemplo que talvez muita gente possa reconhecer, uma das coisas que às vezes eu falo quando tenho a oportunidade de estar em aulas de escrita, com pessoas que tenham vontade de escrever, é, por exemplo, o diálogo que nós temos de estabelecer com as nossas vozes críticas, as vozes que nós levamos dentro de nós e que constantemente criticam aquilo que vamos fazendo, às vezes de uma forma negativa, não é? Eu acho que é muito importante, por exemplo, nesse caso, nós sermos capazes de ouvi-las, perceber que elas existem com aquela forma e dimensão e responder-lhes. Porque quando, por exemplo, porque se nós não as identificarmos, então corremos o risco de confundi-las com uma consciência ou com uma verdade, quando muitas vezes elas são só ecos de medos, são só ecos de inseguranças. E muitas vezes quando essas vozes, por exemplo, nesse caso concreto, dizem quem pensas que és? Porquê é que estás a escrever? Pensas que és o Camões ou pensas que és o Beckett? Não é? Responder, não, eu não penso que sou o Camões ou que sou o Beckett, mas eu acredito que tenho alguma coisa a dizer. Pode ser mais ou menos válida, mas acredito que merece ser dita. E, por exemplo, neste caso concreto, deste exemplo de um diálogo muito concreto, não é? Com algo que nós podemos considerar que é um diálogo comigo próprio, existe aí
eu acho que isto é muito objetivo. Isto não é tão abstrato ou como possa parecer. Acontece mesmo assim. E em geral, termos eu acho que muitas vezes esse diálogo connosco próprios é o pensamento, é a reflexão. E fazê-lo e mantê-lo, eu acho que é algo que nós devemos procurar. A própria leitura acho que nos desperta para essa atenção. Porque a leitura também... Há um texto aí nesse livro que se chama A Voz que Ouço Quando Leio. E de certa forma, esse texto defende a ideia de que quando se lê, existe uma voz que está a dizer aquelas palavras dentro de nós, de certa forma. E a leitura pode ser entendida assim também. E eu acho que a leitura hoje em dia vem na contramão de uma época de estímulos, não é, de fragmentação, mas sinto que, lá está, na leitura nós prestamos atenção a esse espaço interior que é absolutamente fundamental para termos uma existência plena, para termos uma atenção plena ao mundo e a nós próprios. E por isso essas conversas comigo próprio, eu acho que são algo que eu tento sempre manter e alimentar, porque são vida interior, são vida mental, que é o mesmo que dizer também emocional, e que é o mesmo que dizer vida, ponto, sem mais adjetivos. Zé Luiz, em 2025, a gente está aí virando 24, o que seus leitores podem esperar? Quais são os seus projetos? Como é que anda a sua vida no próximo ano? Olha, no próximo ano eu quero muito terminar um romance que tenho vindo a escrever desde 2021. Tenho também esta peça de teatro que falei, que já está muito próxima do fim, que é um projeto assim, pronto, também com alguma importância para mim. Mas esse romance, esse sim, é um grande projeto que vem na sequência de 2 romances que escrevi anteriormente. Um que já aqui falei, que se chama Autobiografia, e um outro que se chama Almoço de Domingo. E este terceiro romance, de certa forma, vai fechar essa sequência de romances, esse ciclo, que são 3 romances que têm em comum o facto de terem ligações diretas com a vida de pessoas. No caso do Autobiografia, tinha a relação com Saramago. No caso do Almoço de Domingo, tinha a história de um senhor que também foi muito presente na escrita desse romance e cuja história dele está lá, que se chama Rui Nabeiro. E este terceiro romance agora vou deixar para depois ser descoberto quando for publicado, mas também tem um ponto de partida de vidas efetivas de outras pessoas. Nesse caso, não são a vida de uma só pessoa, mas são múltiplas vidas que se cruzam. E com lançamento simultâneo no Brasil e em Portugal? Primeiro em Neste Portugal? momento, ainda não sei responder a essa pergunta, mas penso que essa poderá ser uma possibilidade. Tudo vai depender das questões práticas. Pela Record também, talvez? Ainda não consigo dar essa resposta. Bom, espero que seja pelo melhor caminho possível. Muito obrigado. Nossos leitores brasileiros também não precisem, mas se necessário, a gente vai até Portugal para comprar também. Né? Mas uma coisa é certa, em 2025 voltarei ao Brasil, espero também ter a oportunidade de passar aí por Minas Gerais e por vários outros lugares, de preferência lugares onde eu nunca estive, porque eu adoro descobrir a imensidão do Brasil. É realmente um mundo, esse país é um mundo
e tenho tido muita oportunidade de ir a vários lugares, mas ainda faltam bastantes e por isso eu tenho uma certa pressa de andar pelo Brasil. E eu espero saber com antecedência para me organizar também, para recebê-lo pessoalmente. Vai ser um prazer enorme te conhecer. Quero agradecer muito mesmo, Zé Luiz. Assim, parece que somos amigos há muito tempo, porque eu te conheço desde garoto. Te conheço aqui desde criança. Parabéns pela sua obra, parabéns pela sua jornada. E muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado por estar aqui com a gente no Sempre um Papo. Trago mais uma vez um abraço do Afonso, de toda a equipe, né, da Associação Cultural Sempre um Papo. E dizer para você que, né, nossas Minas Gerais, nossa casa aqui, aonde a associação estiver, a casa é sua, sempre sua. Muito obrigado, Jefferson. Para mim é uma alegria. Há pouco, como eu estava a contar, a primeira vez que eu fui ao Brasil foi a Belo Horizonte e é uma cidade e um estado que, pronto, está sempre também muito no meu coração e tenho muitos amigos aí, muitas amigas e tenho sempre vontade de voltar aí. E logo em 2025 eu vou a Setúbal, a gente vai comer um choco frito lá também. Claro. Isso aí pode-me convidar que eu aceito seguramente, sempre. Grande abraço, muito obrigado mais uma vez. Obrigado.